Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para você que está ligado aí no Facebook, aqui no canal do programa Está na Bíblia. Está na Bíblia, uma produção da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Esse que fala com vocês nessa noite, irmão Guilherme, estamos aqui substituindo o pastor Adilson. Pastor Adilson, que é o nosso apresentador oficial aqui do programa Está na Bíblia, a quem nós desde já deixamos um abraço muito especial ao nosso querido pastor Adilson. Boa noite muito especial também para você que está ligado, você que está aí na sua casa, você que está no seu celular, no trabalho, enfim, onde você está nos assistindo. Que Deus te abençoe. São agora 10 horas e ao que parece aqui 10 horas já nos primeiros minutinhos, e nós vamos juntos até as 11h30 dessa noite, aqui 23h30, e nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, um tema muito importante. Mas antes de falar sobre o nosso tema, está aqui conosco o nosso pastor Carlos Alberto, que é o nosso presidente da Igreja Cristã Eleitos de Deus, que já vai dar uma saudação, vai dar uma boa noite aí para você, vai deixar aqui já registrada a sua presença, em nome de Jesus. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, Pai do Senhor, pastor irmão Guilherme, Deus abençoe aos nossos amados, aos nossos queridos também, que mais uma vez, hoje é a 14ª segunda-feira que nós estamos juntos, com a graça de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. Pastor Adilson não está hoje aqui, está chegando de viagem, saiu hoje de manhã cedo, viagem, para tratar da obra, cuidando da obra, está de volta. E nós estamos aqui para glorificar a Deus, para honrar a Deus, e esperamos, de fato, de alguma forma, somar a vida dos nossos amados e dos nossos queridos nessa noite. Então, uma boa noite e que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, é isso aí, meu amado. E olha só, pastor, já tem o pessoal está entrando aqui, a irmã Neia Ribeiro, irmão Sidney Freitas, irmão Cleiton Pereira, irmã Suzana Mendes, Luciana Medeiros, irmã Vera Lúcia, irmã Vilma também dos Santos Nascimento, irmão presbítero Rondinelli, nosso presbítero aqui da Igreja Cristã Eleitos de Deus na Vila Sinhá, também a irmã Diane Emanuel, aí a Tássia, a Vitor, também está aqui conosco, aqui nos bastidores, o nosso irmão Admilson aqui na produção, na técnica aqui do nosso programa Está na Bíblia, também está aqui conosco o nosso irmão Josimar, nosso diácono Josimar, irmão Lucas também, nosso levita que vai louvar conosco nessa noite, também a irmã Luciana, minha esposa, estão aqui conosco nessa noite, aqui nos ajudando no apoio, aqui por detrás das câmeras, nesse programa tão especial. Isso aí, você pode ir entrando. Nosso assunto de hoje, olha, é prosperidade. Prosperidade é um assunto tão falado, tão comentado, há tanta polêmica em cima. E olha só para você ter uma noção da importância, nosso pastor já vai comentar aí sobre esse assunto tão importante na vida do cristão. Olha só, pastor, na Bíblia, no Novo Testamento, o Novo Testamento fala 215 versículos que falam sobre fé. Olha só, sobre a fé. Tem 215 versículos que falam sobre fé. Sobre a salvação, olha só, salvação tem 218 versículos. E sobre finanças, dinheiro, administração desse dinheiro, administração dessas finanças, sobre contabilidade desse dinheiro, olha só, são 2084 versículos no Novo Testamento que falam sobre finanças. Veja a importância de nós compreendermos esse assunto, para que você possa, então, seguir à risca o que Deus tem nos ensinado. E olha só, das 38 parábolas, mais um número muito interessante, das 38 parábolas, pastor, 16 tratam de finanças, tratam de dinheiro. Então nós precisamos, com certeza, aprender sobre isso, porque a Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos aprender, e hoje nós estamos aqui para isso, para que junto conosco você possa aprender um pouco mais sobre a prosperidade, sobre o que Deus fala sobre a prosperidade, o que a Bíblia nos ensina e como nós poderemos então viver de acordo com o que está na Bíblia. Olha só, pastor, está entrando aqui também a Maria José, a irmã Fátima, a Cleidimar também aqui da Vila Sinhá, olha só, irmão Reinaldo Correia, olha o irmão Tiago, irmã Giane Viana, enfim, os irmãos estão entrando. E olha só, sobre esse assunto, prosperidade, se você tem alguma dúvida, você pode também aqui mandar para nós aqui no Facebook, e nós vamos também, à medida que for sendo possível, respondendo aqui durante a programação nessa noite. Pastor Carlos Alberto, a prosperidade, qual a importância da prosperidade na vida do cristão?
Com certeza, né? A prosperidade, ela está na Bíblia, né? Se nós vemos no Novo Testamento, 2084 versículos, né? Quase que 20% dos versículos do Novo Testamento tratam de dinheiro e tratam da administração do dinheiro, né? A importância é muito grande, né? Porque como nós vamos ver, quando fala-se de dinheiro, fala de caráter, né? Das 38 parábolas, como nós vimos, que Jesus Cristo contou 16, né? Quase que a metade, né? Quase que a metade trata-se de dinheiro e da administração de dinheiro. E quando nós sabemos disso, né? Quando a Bíblia se refere várias vezes ao mesmo assunto, é por causa da importância deste assunto. E com certeza, né, este tema que fala sobre prosperidade, ele é muitíssimo importante. Nós queremos, né, que os irmãos estejam atentos, realmente mande as suas perguntas. E nós temos algumas perguntas, aqui algumas perguntas foram nos formuladas, e nós pretendemos, né, dar aqui o máximo que nós conhecemos, né, e também o máximo, né, do que a Bíblia fala a respeito desse tema tão importante, né? A Bíblia fala assim que esse é bendito seja o Deus e Pai que tem grande prazer, né, ou se compraz na prosperidade dos seus servos. E hoje, quem sabe, né, nós vamos conseguir aqui, no transcorrer do programa, com as perguntas que forem formuladas, nós podemos também desmistificar um pouco, né, desse tema tão simples, tão importante, mas tão mal compreendido. E com certeza, né, nós depois podemos rever o programa, né, se nós, né, quisermos aprender um pouco mais, rever o programa, para que o conhecimento ele fique, vamos dizer assim, cimentado, né, ele dure mais tempo, nós possamos inserir na nossa vida. E também isso é uma grande responsabilidade, não é, irmão Guilherme? O apóstolo Tiago diz no capítulo 3, verso 1 do seu livro, que os mestres, eles receberão mais duro juízo, né? Então, o conhecimento traz responsabilidade, primeiro para nós aplicarmos e posteriormente para nós também ensinarmos a respeito. Então, vamos espero que vocês estejam nos acompanhando, que nós possamos realmente dar o máximo que nós sabemos aqui hoje, de uma clareza o máximo possível também, para que diminua algumas dúvidas a respeito para os nossos queridos e amados que estão nos acompanhando. Glória a Deus. Olha só, pastor, muito importante realmente nós aprendermos, já sabemos então que a Bíblia fala e fala muito sobre a prosperidade, fala muito sobre esse tema importante, e nós com certeza temos muito ainda a aprender. E olha só, o pastor Carlos Alberto disse, realmente você pode consultar depois o programa aqui na nossa página no Facebook. Você pode olhar, ele vai ficar lá disponível para você ouvir de novo e pesquisar sobre o que nós estamos falando aqui. Faça realmente como nós aprendemos com os crentes de Bereia. Ouve tudo que nós estamos falando aqui e leia a Bíblia, vá atrás do que está escrito, que com certeza é lá que você vai encontrar o fundamento para o que nós estamos aqui falando. Olha só, pastor, está entrando aqui também conosco a irmã Priscila, a irmã Vanessa, o irmão Luiz Gustavo, o irmão Jefferson, a irmã Ariana já também aqui, já disse a paz para nós aqui, está nos cumprimentando, irmão Flávio, irmão Rondinelli também aqui está clamando aqui a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deus abençoe o nosso presbítero Rondinelli, irmão Gilmar Campos. Olha só, os irmãos estão entrando aqui, irmão Felipe Moraes, enfim, os irmãos estão conectando aqui, conecta mesmo, assiste a gente, compartilha aí, se você que está nos assistindo, compartilha aí essa live, a nossa transmissão aqui, o programa Está na Bíblia. Está na Bíblia, uma produção da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Nossa sede está lá na Avenida Fortaleza 1109, no Parque Industrial, e nós estamos aqui nesse programa aqui na Vila Sinhá, aqui na Rua Piraquara Clube de número 50, na Zona Norte de São José
dos campos. Pastor, realmente o senhor falou uma coisa que é muito interessante, que a prosperidade, segundo a Bíblia, ela precisa ser desmistificada. E realmente há muitas coisas que se fala e se ensina de modo errado, se ensina contra a Bíblia. Por quê, pastor? Por que tanta dificuldade em se compreender a prosperidade segundo o que está escrito na Bíblia? Eu acho que, eu tenho certeza, né, que é pelo fato de não se conhecer o que está escrito na Bíblia, né? Eu acho que o conhecimento parcial, né, com certeza ele traz grandiosas dificuldades, né? O texto fora do contexto, ele vira um pretexto, né, uma desculpa. Então, quanto mais nós pudermos conhecer o que está escrito, né, os textos dentro dos seus contextos, mais claro e mais fácil fica a compreensão. Né, porque durante toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, Deus ele trata dos temas, inclusive da prosperidade. E a leitura sequencial, né, a leitura estudiosa mesmo, né, a leitura inquiridora, né, ela com certeza ela traz o conhecimento, um maior conhecimento. Então hoje há muitas dificuldades com relação à questão da prosperidade, em vista do pouco conhecimento que se tem, né, no muito pouco conhecimento que nós temos a respeito. Graças a Deus, nos últimos dias, nos últimos anos e décadas, o tema tem entrado, né, virado polêmica, entrado aí nos temas, né, e isso com certeza tem trazido um pouco mais de conhecimento, mas ainda assim, né, individualmente, né, as pessoas têm dificuldades por causa da falta do conhecimento. Errais, diz Jesus Cristo, por não conhecer as Escrituras. Né, o outro escritor diz, porventura não veio o vosso erro de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então essa questão dessa dificuldade de se compreender com certeza pelo pouco conhecimento que se tem. E o conhecimento, o muito conhecimento que se tem, ele é ainda distorcido, né? E aí dificulta muito realmente esse conhecimento amplo e o posterior aplicar isso em nossas vidas. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui justamente para, nesse sentido, trazer luz, e luz que vem da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Está conosco aqui a irmã Adriana, irmão Luciano, olha só, o missionário Vinícius Cosme, o irmão Luiz, o irmão Everton, o irmão Gediel, a Daniele, olha só, os irmãos estão entrando aqui, irmão Gesi, irmã Priscila, enfim, os irmãos estão conectando aqui conosco e nós vamos juntos até às 11h30 falando aqui da palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus, pastor Carlos Alberto, tem um versículo que está lá em Provérbios, eles são 2 versículos que falam acerca, que olha, dá para tratar, e a gente já até tratou, né, teve até um estudo que o senhor deu lá sobre esse texto, está lá em Provérbios 11:24, tem muita riqueza nesse texto. Eu vou ler aqui para o senhor, vou pedir para o senhor dar uma comentada sobre a prosperidade em cima desse texto, porque com certeza nele muito nós temos a aprender, amado. Presta atenção, se você tem a sua Bíblia aí, está na mão, se você está com a sua espada aí pronta, se você quiser abrir, olha, Provérbios capítulo 11, o verso 24 e o verso 25, que diz assim o texto: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Glória a Deus. Eu acho que eu creio também é um versículo bastante interessante, né? Onde Provérbios, na sabedoria de Deus, por Salomão, ele coloca a liberalidade no lugar do lado a lado com a generosidade. E essas duas palavras, tanto o liberal como o generoso, né, é necessário, né, a liberalidade e a generosidade dentro do aspecto, vamos dizer assim, bíblico, né, dentro do âmbito bíblico,
é necessário para que a pessoa ela prospere, né? Então a generosidade, e nós temos essa grande dificuldade, né? Porque generosidade e liberalidade, ou dar com liberalidade, ou dar com generosidade, ou ser generoso e ser liberal, né, não é sinônimo de quantidade, né? Talvez possa até aplicar a isso, mas a palavra generosidade e liberalidade não está associada à quantidade, né? Está associada à maneira que nós demos, né? A liberalidade, ela está associada à palavra graça, charis, né? Que é dar realmente de uma maneira voluntariosa, despretensiosa, de uma maneira sincera. Então a alma generosa, ela prospera, né? E ele diz que aquele que dá com liberalidade, né? Com amor, ele dá com graça, ele dá com, vamos dizer assim, com voluntariedade. E isso tem a ver, com certeza, ao conhecimento bíblico, né? Isso envolve, né, o conhecimento bíblico. Porque a Bíblia diz assim que nós devemos servir a Deus com alegria. Com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Muitas das vezes, nós podemos até servir a Deus, mas dentro do padrão que Deus exige do seu filho, do seu adorador, com alegria, né? Então, e quando se tratando de prosperidade ou de se dar, na verdade, nós muitas vezes podemos dar e dar sem alegria. Paulo diz, né, que Deus ele ama aquele que dá com alegria. Em Provérbios 11, 24, que nós estudamos assim de uma forma muito intensa ali no Parque Industrial, na sede, nós estudamos lá que a palavra prosperidade, né, ela vem do grego euporia, né? Euporia é a euforia, né? Eu é bem e poria vem de poros, né? De abertura, né? De um buraco, né? Então é uma passagem, poros, passagem, né? Então eu é bem passar, ou passar bem, né? Então isso está, a palavra prosperidade está associada ao passar bem, né? Ao ter, né? Ao ter bastante, ao estar suprido. Então Provérbios 11, 24, um texto, né, que mesmo isolado, ele se explica, né, que a alma generosa, ela prospera, aquele que dá, e ele dá de acordo, né, com o coração de Deus, motivado realmente pelo amor, pela graça, né, pela liberalidade. Então, essa alma fala, né, porque generosidade, alma generosa, vem de gênero, né, de qualidade, de espécie. Então, se você der, né, você tem o caráter de Deus, né, ou a espécie de Deus, você dá de acordo, né, como que Deus dá, né, e Deus amou, por isso ele deu. Então, por isso que a alma, né, que dá, né, com o mesmo sentimento que tinha no coração de Deus, essa alma, ela prospera, né, e nós sabemos que prosperar é desenvolver-se, é ir para frente, né, é andar, é dar bons resultados. A palavra prosperidade tem essa ideia, né, de eu dar bons resultados, de eu andar para frente, né, de eu continuar seguindo, continuar se desenvolvendo. Então isso é fundamental, né, por isso que nós falamos que isso desmistifica muitas coisas, né? O pobre, paupérrimo, miserável, ele pode prosperar, né? Se ele tem, né, uma cabeça de gado, se no ano que vem ele tem 3, ele tem 4, ele está prosperando, né? Se ele tinha lá na casa dele 3 copos, agora ele tem 5, 6, ele está desenvolvendo-se, ele está andando, ele está indo para frente. E a Bíblia trata da prosperidade deste sentido. Mas temos várias outras perguntas que com certeza estaremos respondendo. Então, Provérbios 11, 24, também quero deixar, irmão Guilherme, uma leitura fundamental
para os nossos amados, que é 2 aos Coríntios, que é capítulo 9, algo assim sensacional, maravilhoso, uma leitura que todos nós deveríamos ter decorado em nossos corações. Glória a Deus, é isso aí. Então nós vamos aqui tratando sobre a palavra de Deus. A prosperidade está na Bíblia. Olha só, pastor, está entrando aqui também o irmão Pedro, a irmã Tatiane, o pastor Marcos Vinícius, Deus abençoe os irmãos, a irmã Adriana Moreira, o irmão Luciano também está aqui conosco, o irmão Gessé, a irmã Aline, a irmã Susan, o irmão José Wilson, nosso presbítero Wilson aqui da Vila Sinhá também já está nos mandando aqui o seu recadinho, irmã Dani Tomé, irmão Fábio Henrique, olha só, irmã Xanasis, irmão Benedito Oliveira, irmão Ricardo Maiela também, os irmãos estão entrando aqui, pastor, os irmãos estão aqui com certeza dedicados em ouvir acerca do que a Bíblia diz sobre a prosperidade. Pastor Carlos Alberto, diante de tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, nós ouvimos que a generosidade ela está relacionada então à disposição, à vontade, né, ao ser da pessoa, à natureza, né, de nós agora filhos de Deus, filho de um Deus que dá, então nós aprendemos com Deus que nós também damos, devemos ser generosos, até porque a generosidade está ligada à prosperidade. É muito importante nós sabermos então, ser rico é igual, é sinônimo, é a mesma coisa do que ser próspero? Glória a Deus, com certeza é e com certeza não, né? Na verdade, o próspero ele está a caminho da riqueza. Como nós comentamos, nós estudamos a respeito disso, a ideia da prosperidade, ela tem essa ideia de progressão, né, de desenvolvimento. Você está prosperando, você está andando para frente, né, você está indo bem, né, e por isso você está andando para frente. E, vamos dizer assim, uma pessoa que acerta na loteria, ela não pode considerar-se próspera, apesar dela ser rica, porque a ideia da prosperidade é o desenvolvimento, é o progredir, é conseguir bons resultados. Um filho rico não significa um filho próspero. O pai, ou alguém que herdou uma herança, ele pode até ser rico, estar rico, mas ele não pode ser considerado um próspero, né? 3:2 de 3 João, até João ele fala, né? Eu faço votos, né, da sua prosperidade, né? Como é próspera a sua alma. Então, a riqueza realmente não é sinônimo de prosperidade, mas o próspero, né, se ele continuar buscando a Deus, ele está a caminho da riqueza. Então, com certeza, ser rico não é sinônimo de ser próspero, ainda que há ricos que são prósperos, né? Porque através do seu trabalho, do seu serviço, dos seus talentos, da bênção de Deus, eles então foram, né, prosperando, caminhando, andando, adquirindo, né, e se desenvolvendo. Então, com certeza, ser rico não é sinônimo de ser próspero. Olha só, pastor, e a irmã Ariana, ela vem comentando aqui que com certeza tem a ver com o que nós estamos falando, de que a riqueza, ela não necessariamente significa prosperidade. Ela comenta assim, olha, pastor, a prosperidade não é somente dinheiro, como alguns vêm pregando, ela também vem em outras formas, como por exemplo na área da saúde, entre outras. Sem saúde, a pessoa não trabalha, sem trabalho não prospera, enfim, ela vem tratando sobre essa questão de que não é só em dinheiro, não é que se expressa a prosperidade. Com certeza, né? A prosperidade, ela é relacionada a várias áreas, vários aspectos do ser humano, né? A Bíblia diz que a palavra que eu disser, ela vai prosperar naquilo para que ela foi enviada, né? Ele diz lá que a maldade deles não vai prosperar, não vai ir para frente, não vai desenvolver-se. E a Bíblia diz que a alma generosa, né? Todo o ser humano, né? O intelecto, a vontade do ser humano, né? Ele prospera. E nós, como cristãos, na verdade, nós devemos prosperar.
né? Nós viemos prosperar assim no sentido do testemunho da pessoa, né? No sentido do testemunho, o prosperar no sentido assim que eu vim para Deus, né? Eu vim para Deus, né, totalmente desgastado, corroído, carcomido. Eu vim para Deus, né, totalmente sujo, né, totalmente distanciado do ideal de Deus. Então a vereda do justo é como a luz da aurora, vai clareando, nós vamos prosperando dia a dia, né, nós vamos nos santificando. Este é o objetivo, né? Uma coisa fácil, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, né, prossigo e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então todo cristão, ele deve prosperar na sua carreira cristã, não é dia a dia estar tratando do seu caráter, tratando da sua personalidade através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então a prosperidade, com certeza, ela não é relacionada, a Bíblia não relaciona prosperidade simplesmente à questão material, né? Isso com certeza, irmã, tem dito com toda propriedade mesmo, né? A Bíblia, inclusive, nós temos uma lista muito grande, né, quando se fala de prosperidade na Bíblia, não com relação simplesmente à questão financeira, ainda que, né, na maior parte, uma grande maioria das vezes, a prosperidade ela está associada mesmo à questão financeira, administração. Mas nós podemos ter uma alma próspera, né? Nós estamos crescendo na bondade, na misericórdia, na piedade. Então nós estamos nos desenvolvendo, né? Trabalhando o nosso caráter no sentido dele ser tão rico como o caráter de Deus, né? Como sermos, né, a nossa personalidade está tão rica como né, porque ele é rico em misericórdia, né? Ele é rico em bondade. Então nós também devemos prosperar nesse sentido, né, de progredir com relação à restauração da nossa alma e até a renovação da nossa mente. Glória a Deus. Olha só, amado, então nós vamos aprendendo aqui muitas coisas acerca da palavra de Deus. Queria mandar um abraço para a irmã Gardênia, também para a irmã Flávia Rodrigues. A irmã Flávia está ouvindo lá de Manaus, está nos assistindo. O programa Está na Bíblia. Olha, um abraço lá para a irmã Flávia, para o Tiago, para a Ana Júlia e também para a irmã Clara. Está ouvindo aqui a Josiane também, está nos assistindo aqui. Tem o irmão Raimundo também. Olha só, o irmão Márcio Cunha também está nos assistindo. Deus abençoe. Um grande abraço para você que está nos ouvindo, aqui de São José dos Campos, de outras cidades do país, enfim, onde você estiver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica conosco, continua conosco aqui. Nós vamos falando, o tema de hoje é prosperidade. Nós vamos falando acerca do que está na Bíblia. Nós vamos ouvir o irmão Lucas, ele vai louvar ao Senhor. E logo depois dele louvar, nós vamos falar, aproveitando aqui a deixa que a Mariana deu e que o pastor Carlos Alberto estava também comentando aqui, um contraponto, já que nós estamos falando então que a prosperidade ela não está diretamente, muito embora na maioria das vezes fale sobre dinheiro, nós vamos falar também um pouco acerca do perigo do dinheiro, de nós buscarmos muitas coisas, ficarmos ligados às coisas materiais. Mas nós vamos ouvir aqui o nosso irmão Lucas e na volta nós já falamos acerca dos perigos de nós buscarmos as riquezas e nela fixarmos os nossos olhos. Nosso irmão Lucas vai louvar ao Senhor. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, e o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas
que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, e o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o programa Está na Bíblia. Está na Bíblia é uma produção aqui da Igreja Cristã Eleitos de Deus. A nossa sede é lá na Avenida Fortaleza, 1109, no Parque Industrial, aqui em São José dos Campos. E nós estamos aqui gravando, nós estamos aqui transmitindo aqui da congregação da Vila Sinhá, na rua Piraquara Clube, número 50, na Zona Norte, aqui também em São José dos Campos. Nós vamos juntos até às 11h30, nós vamos falando aqui, o tema de hoje é prosperidade. Você pode aqui já mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário, falar conosco aqui, e com certeza nós vamos também aqui compartilhando com você em nome de Jesus. Aproveita e compartilha aí o nosso vídeo, a nossa live, a nossa transmissão, compartilha aí para a sua lista de amigos, aí poder também assistir, poder acompanhar a nossa programação. Pastor Carlos Alberto, o texto lá de 1 Timóteo, lá no capítulo 6, ele fala assim, olha, tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Essa é a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele continua, olha só, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. É muito duro, pastor Carlos Alberto, que diz aqui, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Como nós podemos conciliar essa nossa necessidade de prosperarmos? Nós que somos de Deus, viemos de Deus, e nós devemos então agora buscar de fato essa prosperidade real, genuína, que é baseada na generosidade, na liberalidade, no caráter de Deus. Como nós podemos conciliar isso sem cairmos nesse perigo tão grande de amarmos ao dinheiro e às riquezas desse mundo? Glória a Deus. Eu acredito, né, irmão Guilherme, é interessante o hino que o irmão Lucas cantou, né? Se eu te obedecer, as bênçãos vão me alcançar.
E é interessante, dentro desse texto, né, de 1 Timóteo, capítulo 6, é muito profundo, né, é interessante que ele fala, né, ele encerra essa sessão aí, ordenando a Timóteo que ele siga a justiça, né, que ele siga a justiça, né? 1 aos Coríntios, capítulo 14, 1, fala para seguir o amor, né? Seguir o amor. E seguir o amor é seguir a justiça, porque a justiça é o amor em andamento, né? A justiça, o que é a justiça? O que é justo? Justo é algo que não sobra nem falta, é exatamente aquilo que cabe, né? A quem amor, amor, a quem respeita, respeita, a quem honra, honra, né? Então, se eu, né, procurar seguir esse conselho e tiver a consciência, a revelação do que a Deus está falando, com certeza nós não corremos o risco de amar ao dinheiro, porque o amor não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro com certeza é a raiz de todos os males. Então, seguir a justiça é andar em amor. E andar em amor é procurar dar a cada um o que lhe convém, né? O respeito, a honra, é procurar cobri-lo, levantá-lo, honrá-lo, amá-lo, protegê-lo, guardá-lo, né? Enfim, isso é seguir o amor. E está bem dentro do que Paulo diz aí, né? Isso aí com certeza é uma vacina, porque ele diz, né, que alguns, 6 versos 5, que alguns supõem, alguns, e hoje também, muitos supõem hoje, que alguns supõem que a piedade é fonte de lucro, né? E ele diz com certeza que a piedade é uma fonte de lucro, né? O ser piedoso, né, que vem lá da Eusebeia, lá, né? Ser uma pessoa piedosa é uma grande fonte de lucro, né? E ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com o contentamento, né? Porque aqui nós temos falado, estava comentando com a Luciana, quando nós vimos, há 2 maneiras de dar. A Bíblia diz assim, dai e dar-se-vos-á. Não importa se você dá coagido ou se você dá por amor e por boa vontade. Ele diz ali em 2 aos Coríntios, né, que nós devemos dar não por necessidade e nem como constrangido. Mas se eu der por necessidade ou como constrangido, eu vou receber. Eu vou receber como constrangido ou como necessidade. Se eu der com má vontade, alguém vai me dar quando eu precisar de má vontade, né? Porque tudo quanto o homem fizer, ser-lhe-á retribuído, tanto para o bem como para o mal, de mal ou de boa vontade. Então, há 2 maneiras de se dar. E a maneira de dar, né, do cristão, do filho de Deus dar, é com alegria, né? Porque ele diz aqui que a piedade ela só se torna uma grande fonte de lucro quando há o contentamento. A alegria, né, de eu estar dando, abençoando, mas na ótica de Deus, né? Eu quero levantar as pessoas, eu não quero capitalizar para mim, né? Não quero ficar bem na fita, né? Ainda que eu fique, né? Mas esse não é a motivação do meu coração, né? Então, quando nós não temos, com certeza, essa concepção maior, irmão Guilherme, nossos ouvintes, nós corremos um grande risco, né, de querermos realmente estar capitalizando. E ele diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E aí ele diz por quê? Porque nós nada trazemos desse mundo e nada vamos levar desse mundo, como nós temos falado. Para você exercer a piedade, né, para você socorrer o necessitado, para você ser um homem de coração piedoso, né, que você que se condói com a miséria das pessoas, você quer levantá-lo, quer ajudá-lo, você quer tirá-lo, safá-lo e sacá-lo da destruição, da vergonha, da humilhação, necessariamente passa pelo nosso bolso. Por isso que ele diz que grande fonte de lucro é a piedade. Ele está dizendo que nós vamos ter uma fonte de lucro. Como nós falamos esses dias lá na igreja, né, do parque, quando ele diz, olha, vai, vende tudo e você vai ter um
tesouro nos céus, né? Nós estamos criando tesouro aqui, nós estamos precisando de agora. Mas ele diz, né? Tendo do que vestir e o que comer, estejamos contentes. Nascemos pelados, já prosperamos, né? Temos a roupinha, um sapato, já prosperando, né, Edmilson? Então, essa ideia, né? Quando nós tivermos isso no coração, né? Porque o rei Davi, ele diz no Salmo, né? Olha, quando as suas riquezas prosperarem, não coloque nela o coração. Né? Nós não podemos colocar o coração nas riquezas, né? E infelizmente, né, Paulo dizendo ao Tiago, Paulo dizendo a Timóteo, diz que muitos nessa cobiça se desviaram. E nós temos visto, né, muitas pessoas realmente, né, recentemente nós temos aí um caso, tratando de um caso de uma pessoa que não tinha absolutamente nada, como diz aí, não tinha onde cair morto, mas agora prosperou, veio para Jesus, enriqueceu e agora, infelizmente, como diz, né, o próprio Deus da nação de Israel, né, engordou, ficou nédio, gordo, afinou o pelo, né, na linguagem dos fazendeiros, afinou o pelo, deu coice, né, e muitos correm esse risco, mas eu vejo assim mesmo como Demas, né, que amou o presente século, abandonou Paulo, abandonou a fé, então se corre esse risco, né, e por que se corre o risco? Na verdade, pela falta desse conhecimento, né? Porque Deus, ele diz em 2 Coríntios 9, para que tendo sempre ampla suficiência em tudo, superabundeis em toda boa obra. Ele diz para toda generosidade, né? Ele diz, aquele que dá semente ao que semeia, ele também aumentará a nossa sementeira. Então, se nós não tivermos essa concepção clara desta realidade da mente de Deus, nós realmente corremos o risco de colocar, como Paulo também diz, a nossa confiança na instabilidade da riqueza, né? Porque a Bíblia diz também em Salmos que a riqueza fará para si asas. Não se fadigue para ser rico, não ponha nisso a sua inteligência, porque a riqueza fará para ti asas, né? Quando nós não temos essa concepção que Deus nos dá, e Ele quer nos dar ampla suficiência, para que tendo sempre, né, nós podemos superabundar em toda boa obra, em toda generosidade. Então nós corremos esse risco de ser pessoas mesquinhas, né, pessoas capitalistas, né, e nós não nos preocupamos, não nos condoemos, porque realmente se Deus nos dá, Ele nos dá na intenção de nós repartirmos, de nós ajudarmos, né? Como ele diz que ele aumentaria a nossa sementeira, né? Para que nós semeássemos, porque o princípio está lançado, dai e dá-se-vos-á. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas que com abundância semeia muito, né? Colherá, ceifará. Então Deus, né, quando eu tenho o coração voltado para Ele, né, a minha confiança não está no dinheiro, na riqueza ou nos bens, como Davi diz, né? Olha, Davi era um homem absolutamente rico, mas ele disse, eu sou pobre e necessitado, né? Ele tinha a confiança, não estava nos bens, na riqueza, mas a confiança dele estava no Deus que dá riqueza, né? Lembra-te que é Ele que te dá sabedoria e força para adquirir riqueza. Então, com esse conhecimento, e uma grande maioria não tem esse conhecimento, né? E a dificuldade que se tem, né? Muitas das vezes, de uma vida, de uma carestia muito grande, quando se tem um pouco, né? Se retém, não se quer repartir, né? E aí incorre nesse grande risco de colocar a confiança no dinheiro, né, de achar que o dinheiro realmente é que dá segurança. O dinheiro, nós temos sabido que ele não dá segurança. Então nós corremos esse risco, por isso que há essa severa advertência de Paulo ao nosso querido pastor, jovem pastor Timóteo. Glória a Deus. Olha só, querido, está vendo a importância? Não é à toa que Deus
nos diz na Bíblia que nós devemos guardar o nosso coração. Porque olha só, nós aprendemos tanto daquele que tem muitas riquezas, muitos bens, como o rei Davi, mas não colocou nessas riquezas sua confiança, mas também nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, olha, nós não podemos colocar o nosso coração, amar o dinheiro. Jesus também nos disse, olha, que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Deus, ele tem riquezas para nos dar, como nós temos aqui aprendido, mas nós não podemos colocar as riquezas no lugar de Deus. Nós devemos sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas outras coisas, que são coisas, elas nos serão acrescentadas. Olha só, pastor, está aqui conosco, também nos ouvindo, a irmã Suelen, a irmã Araci, nossa pastora Araci, esposa do nosso pastor Carlos Alberto, também está aqui ligada. O irmão Elias Garcês também está ouvindo aqui, fez o seu comentário aqui, que bênção, Deus abençoe. Um abraço para o irmão Elias, também está aqui conosco, olha só, a irmã Bruna Santana, o irmão Paulo Fernandes, olha só, irmão Danilo Silva, irmã Juscelei, irmã Rosângela, irmão Edinaldo, irmã Isabel Cristina, enfim, os irmãos estão nos ouvindo também. Olha aqui o perfil lá da Assembleia de Deus, Vila das Flores. Deus abençoe você que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Nós vamos juntos, ainda temos aqui 40 minutos seguindo, falando acerca do que está na Bíblia, e nós vamos aqui falando da palavra de Deus, vamos aprendendo, e com certeza isso é para edificação da minha e da sua fé em Deus, que com certeza deve ser firmada na palavra dele. Olha só, pastor Carlos Alberto, do que nós tínhamos aqui separado, nós então aprendemos sobre que nós não podemos colocar nas riquezas a nossa confiança. Nós devemos então, termos aí a nossa confiança em Deus, firmarmos a nossa confiança naquele que nos deu todas as coisas. Olha só, nós tínhamos separado aqui, e com certeza está dentro disso, que nós não devemos, 1 João 2 e o verso 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E o mundo, com certeza, ele prega uma vida que fala muito das riquezas materiais. O mundo, ele vem nos bombardeando, se assim nós podemos dizer, com um discurso que nós devemos ser ricos, que só quem tem muito é que tem valor. E nós aprendemos lá com Jesus. Jesus, ali no templo, diante do gasofilácio, não é? Ele nos deixou um testemunho que, olha, é muito citado até hoje, a oferta da viúva pobre. A oferta da viúva pobre, ela deu do que ela tinha. Então, com certeza, a nossa disposição, como nós temos falado, o nosso coração, ele está intimamente relacionado. A disposição de nós servirmos, nós nos doarmos, está relacionado à prosperidade, com certeza, à riqueza que Deus tem para nós, não é verdade? A nossa disposição, o nosso coração pronto e alegre. Nós falamos de alegre, não é? Essa alegria não é o que o mundo fala, essa alegria momentânea, essa coisa passageira, do que muitas coisas dão sensações passageiras de alegria, mas nós, como aquela viúva que entregou com disposição, podemos desfrutar de uma verdadeira alegria, não é? Glória a Deus, né? Está bem dentro. Está bem dentro da ideia da liberalidade, né? E da generosidade, não falando da quantidade, mas da disposição, né? Alegre, feliz, responsável, e introduzida, né, no contexto, na verdade. Então é interessante, né, que Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 8, ele fala que a extrema pobreza dele redundou em riqueza. Ali foi demonstrado, né, quantos eles eram ricos, quanto tinha uma disposição de participar, de partilhar, de ajudar, de contribuir, né? Extrema riqueza redundou em riqueza da generosidade deles, né? Generosidade fala de gênero, de qualidade de espécie, né? Então, e é interessante também, né? Desmistifica muitas coisas, né, irmão Guilherme? 1 aos Coríntios, capítulo 15, 16, verso 2, na atualizada, ele diz assim que cada um, falando da coleta, cada um segundo a sua prosperidade. E eu acredito mesmo que todos que vêm para Jesus Cristo,
eles têm condições, e que, como nós temos visto, eu já vi um estudo, irmão Guilherme, nossos queridos, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, estava na igreja da Valnice, um irmão estava dando estudo, ele falou uma palavra que ele estava dando, que diz que o maior PIB é o PIB dos cristãos. Os cristãos, graças a Deus, eles enriquecem, eles prosperam, eles andam para frente, eles saem de um estágio menor para um estágio maior. Então, com toda certeza e eu acredito sinceramente, como o hino que o irmão, querido nosso irmão Lucas cantou, se tão somente eu te obedecer, com certeza a prosperidade ela está associada à obediência. E eu quero dizer também, irmão Guilherme, que muitas pessoas, apesar de não temerem a Deus como nós tememos, não serem renascidas, mas elas obedecem certos princípios bíblicos pelos quais virá a prosperidade. Provérbios 24, ele diz que com sabedoria o homem, ele enche, ele se constrói, edifica a sua casa. Com sabedoria ele edifica a sua casa, e com o conhecimento ele enche a sua casa de toda sorte de riquezas. A sabedoria e o conhecimento. A sabedoria, o conhecimento é colocar a sabedoria em ação, pegar a sabedoria, e colocar ela, organizá-la. E muitas pessoas, e muitos cristãos, estão hoje em extrema dificuldade, em extrema miséria, não conseguem prosperar, apesar de ser de Deus. Diz que na casa do servo de Deus há prosperidade, porque eles não seguem algumas regras básicas da economia, da prosperidade. Então não vai para frente. Se eu gasto mais do que eu ganho, jamais eu vou prosperar, vou ficar e vou para trás, porque as coisas se desgastam, não seguindo a recomendação que Deus deu a Josué, que ele deveria meditar de dia e de noite, para que ele pudesse cumprir, obedecer, para que ele pudesse prosperar, e ser bem sucedido. Então, como nós vemos ali no Salmo 81, verso 13, se meu povo me ouvisse, se Israel me escutasse, eu de pronto lhes abateria os seus inimigos, deitaria a mão contra os seus adversários, aqueles que vos aborrecem lhes submeteriam, e isso duraria para sempre, e eu os sustentaria com o mais fino trigo e com o mel que escorre da rocha. Então, que isso fique de exemplo para nós que estamos reclamando, chateados, com as pessoas aí que pregam, a prosperidade. A prosperidade é de Deus, é para os cristãos. Não devemos entender que prosperidade é sinônimo de riqueza, mas que nós possamos ter, como o Guilherme estava falando, aquele coração da viúva. O que ela deu aos olhos de Deus foi muito mais do que aquelas grandes fortunas, porque ela deu com essa generosidade e com essa disposição liberal, de servir, de contribuir, de participar. E hoje em dia, como o irmão Guilherme está falando, hoje, infelizmente, como em todas as épocas, a pressão do mundo, hoje é um mundo capitalista, que foca no ter, e não no ser, no belo, no maravilhoso, no escultural. Mas Deus, ele não vê como vê o homem. Até o próprio Samuel, ele foi levado pela beleza, pelo exterior. E hoje, infelizmente, o mundo ele dá muito valor ao exterior, à estética, ao ter e não ao ser.
Então, nós temos que tomar esse cuidado. E a vacina é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o conhecimento, é o estudo sistemático, sincero da palavra de Deus. Temáticos, né? Sistemáticos, né? Tem a ver com tema, né? Então, nós precisamos conhecer um pouco mais a respeito desse tema. Glória a Deus. E olha só, querido, nós vamos ouvir aqui mais um louvor com o nosso irmão Lucas, mas dando aqui uma confirmação do que nós estamos falando. Deus, ele, ali em Deuteronômio, lá no capítulo 29, Deus ali, o que ele deixou registrado por meio do servo Moisés, do seu servo Moisés, nosso irmão, ele diz lá no verso 9, olha, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, ou seja, nós devemos conhecer, ouvir, devemos compreender a palavra de Deus, e tudo o que nós temos feito, com certeza aqui no programa Está na Bíblia, é nesse sentido, para que nós possamos conhecer e compreender, não somente ler, passar o olho, ouvir, ter aí o nosso ouvido ligado no que está escrito, mas compreendermos de fato o que quer dizer, o que Deus disse a respeito. E olha só, ele conclui lá o versículo 9 dizendo, e cumpri-as. Então, passa pela obediência. E o resultado de nós conhecermos, compreendermos e obedecermos é para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Com certeza, a Bíblia não deixa registrado ali sobre aquela viúva que Jesus deu testemunho, mas com certeza o testemunho de Jesus acerca daquela mulher foi uma mulher que em tudo que fez prosperou, porque foi ali digna de testemunho, tamanha a sua disposição, conhecendo o grande Deus que servia, colocou tudo o que tinha à sua disposição, apesar do pouco, assim como lá em 2 Coríntios, também aquela igreja que o pastor Carlos Alberto comentou, que na sua extrema pobreza ali, abundou ali em riqueza da sua generosidade. Com certeza, nós aprendemos com Deus, guardando a palavra, conhecendo, compreendendo e depois obedecendo, praticando, nós iremos, como Deus nos prometeu, prosperar em tudo quanto nós formos fazer. Então, seguindo a palavra, nós iremos prosperar em nome de Jesus. Vai louvar aqui para nós, nosso irmão Lucas. Se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei onde eu profetizar.
sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Glória a Deus, olha só, quando eu obedecer a voz de Deus, com certeza, muito bela a canção e cheia de verdades da palavra de Deus. Pastor Carlos Alberto está entrando aqui conosco também, a irmã Maria da Glória, a irmã Thalita, a irmã Maria Lima, a irmã Eliana, também a irmã Sara. Deus abençoe em nome de Glória Jesus. Isso mesmo, vai compartilhando aí para nós podermos falarmos da palavra de Deus a muito mais irmãos e irmãs, pessoas que possam nos ouvir e aprender da palavra de Deus. Pastor Carlos Alberto, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, capítulo 10, Jesus, ele fala algo que é muito importante para que nós possamos ter também até mais confiança de que nós podemos tranquilamente nos entregarmos a serviço de Deus e que Ele há de prosperar os nossos caminhos, e aí nós poderemos tranquilamente, sem medo, sem temer, poderemos servi-lo com todo o nosso ser, integralmente. Olha só, capítulo 10, lá do Evangelho de Marcos, o verso 29, e tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Esse versículo com certeza tem a nos falar da confiança. Nós podemos confiar em Deus tranquilamente, que Ele cuida de nós, Ele está cuidando dos nossos caminhos, e Ele com certeza cumprirá tudo que Ele tem prometido a nós na palavra dEle, inclusive nesse sentido, essa prosperidade que parece muitas vezes até tão distante, né? O cêntuplo é 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães e até campos aqui já no presente. Isso é para nos dar realmente uma esperança, uma confiança muito grande, não é? Glória a Deus, né? Esse é o sonho de Deus, né? E infelizmente, né, nós passamos, né, somos vítimas, né, da ignorância, né, do analfabetismo de Deus, né? E isso nos leva a não vivermos esta realidade, né? Porque na realidade que ele está falando aí, né, 100 vezes mais, né, ele pode até estar falando de congregações, né? Porque na verdade, se nós formos colocar com relação à família de Deus, né, dentro de uma casa, tudo que é meu é seu, o que é seu é meu, então somos a família, temos milhares de irmãos, então temos os irmãos que têm campos, os campos deles são meus, nós que temos carro, o carro nosso é deles, então este realmente é o sonho de Deus, né? Este é o sonho de Deus. Nós vemos que o próprio Barnabé, tendo um campo, era dele, ele colocou à disposição da igreja, né? Esse é o grande sonho de Deus. E infelizmente, né, muitos de nós cristãos e nem prosperamos exatamente por causa disso, porque com certeza tem cristãos riquíssimos que estão investindo em raras de cavalo, né? Estão investindo em Ferrari, estão investindo em barcos caríssimos, navios cristãos milionários. Mas se eles tivessem essa visão, né, com certeza, bem, além de abençoar talvez as suas igrejas, somente com os seus dízimos, talvez umas ofertas grandes, podia também, né, comprar 2, 3, 4, 5 apartamentos e dar para os irmãos fiéis, pelo menos se mostrarem fiéis, né? Então nós vemos, né, essa e a dificuldade que nós passamos,
né, e andar para frente nessa dificuldade, né, que nós não temos, não conseguimos visualizar e não conseguimos viver esta realidade de uma grande família, de uma família unida, aonde, como diz ali em Atos, apóstolos, onde tudo lhes era comum, né, com certeza era uma comunidade que nada lhes faltava, como a Bíblia diz. Esse é o sonho de Deus, na verdade, e esse é o nosso grande desafio, mais uma vez, né, a riqueza, a prosperidade, o bem-estar, ou nós podemos dizer assim, o suprimento, né, irmão Guilherme, e os nossos queridos, está associado ao conhecimento, porque a obediência também está associada ao conhecimento. Se diligentemente ouvires a minha voz e tomar cuidado para fazer tudo quanto eu vos mando, né, como diz em Deuteronômio, né, essas bênçãos virão e te alcançarão, como foi cantado, né? Não vamos atrás, a bênção vem. Bendito será na cidade, bendito no campo, bendito o cesto, bendito a amassadeira, bendito o fruto do vosso ventre, o fruto das suas vacas, né? E ali ele vai seguindo por um caminho, o inimigo sai contra você, por 7 ele foge, Deus vai te colocar por cabeça, não por cauda, estará só por cima, não por baixo, né? Ele diz, né, que você vai emprestar a muitos, não vai tomar emprestado, né? Mas quando ouvires a minha voz. Então, mais uma vez, o nosso desafio aos irmãos de não conhecer superficialmente, mas procurar mergulhar nesta palavra viva, porque a nossa prosperidade depende disso, o nosso andar, o nosso progredir depende do meu conhecimento, do seu conhecimento, do nosso conhecimento, que é o povo de Deus. Como diz também Paulo, né, que nós devemos nos guardarmos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste no número de bens que ele tem, né? E nós temos visto mesmo, né, que quantas pessoas aí que têm muitos bens, mas são pessoas extremamente corruptas, mesquinha, má, né? Porque quando a Bíblia fala de vida zoe, a qualidade da existência, né? Então a qualidade da existência da pessoa, né, que deve ser reta, honesta, sincera, pura e ilibada, né, ela não depende dos bens, né? Porque nós vemos que o próprio Satanás, quando diz lá em Ezequiel, né, porque na multidão das suas riquezas, né, corrompeste o seu coração. A riqueza corrompe, né? Nós não podemos colocar, né, os nossos olhos nela, né? Os olhos em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Então, com toda certeza, né, nós precisamos procurar o conhecimento, né, e esse conhecimento nos levará, né, para mais perto do ideal de vida de Deus, e nós também podemos iniciar em nós, de alguma forma, estar compartilhando do que é nosso para com os nossos, né? Mas isso com certeza vai de uma dedicação muito grande. Deixar pai, mãe, campos, irmã, família, realmente é não priorizá-los, né? É priorizar realmente Deus, né? E se minha família, meu pai, mãe, meu campo, enfim, tudo que quiser dificultar eu adorar, eu servir a Deus, eles com certeza passarão para segundo plano, né? E quando eu priorizo Deus, né, como diz lá em João 13:31, né? E se Deus foi glorificado, Jesus Cristo diz, né, no Filho, né, Deus também glorificará o seu Filho e vai glorificar imediatamente. Então, todas as vezes que nós dermos um passo no sentido de honrar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, né, de engrandecer a Deus, de priorizar a Deus, com certeza, imediatamente, Deus, ele se manifestará de volta ao nosso favor. Então, que nós possamos realmente levar a sério o temor de Deus, como está envolvido, né? Porque tudo que se fala nesse 10, 29 e 30 do livro de Marcos é realmente a priorização. E a priorização, queridos, não vem
sem o conhecimento. É um conhecimento um pouco mais profundo, uma intimidade maior com a palavra e com Deus. Glória a Deus. Então fica aí o desafio. Se vem do conhecimento, então de conhecer mais profundamente, fica aí o desafio para eu e para você nos dedicarmos então em conhecer, e como nós aprendemos lá em Oséias, nós prosseguirmos, continuarmos no sentido de conhecermos o Senhor, o nosso Deus, em quem nós temos então aí declarado esse depósito da nossa fé, em quem nós temos depositado a nossa fé. E com certeza é muito interessante isso de nós sermos uma família e de como família nós também prosperarmos, porque em Deus, em Cristo, nós já não devemos mais nos considerarmos como sós, né? Não estamos sós, não somos só eu, não sou só eu, mas eu sou parte da família de Deus, sou parte do projeto de Deus, eu sou parte da igreja. A igreja, ela com certeza, com a minha prosperidade, ela há de prosperar, senão já não é mais prosperidade, senão é só acúmulo de riqueza, que com certeza levará à ruína, levará à queda. Olha só, pastor Carlos Alberto, ele está entrando aqui conosco, já no avançado da hora, aqui conosco, nosso irmão Maurício, nosso irmão Giovanni, irmão presbítero, olha lá, o presbitério da Igreja Renovada do Alto de Santana, irmã Wanda Benevides está entrando aqui conosco, irmã Ana, irmão Edilson Rodrigues, irmã Suzamara, Deus abençoe. Você que está entrando agora também, está pegando aqui o final, nós temos aí mais 15 minutos ainda na programação, mas você, olha, aproveite esse tempo. E como o pastor já disse lá no começo, ó, depois você tem aí o link do nosso canal também ali no YouTube, né? No canal no YouTube fica tudo disponível para você assistir depois da programação. Ouça, assista, veja de novo, vá atrás dos textos que nós estamos falando aqui. Com certeza nesse conhecimento você será edificado. Enquanto o Lucas vai se preparando para nós ministrarmos aqui a última canção aqui dessa noite, nós aprendemos ali com o Salmo de número 112, Salmo 112. Ele, olha, não, o Salmo é curto, nós vamos aqui ler inteiro, são só 10 versículos, bem curtinhos, diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo lá nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Olha, nós aprendemos com o Salmo com certeza, irmão Edmilson, esse Salmo é um resumo do que nós estamos aqui falando nessa noite. Nesse programa está na Bíblia sobre a prosperidade. Nós devemos total e sincera e honesta e completa e verdadeira obediência a Deus. E esse então será o testemunho quando falar de você, quando falar da Edmilson, quando falar do pastor Carlos Alberto, da Luciana, quando falar do Lucas, quando falar aqui, ó, da irmã Maria da Glória, da irmã Thalita, olha só aqui da irmã Wanda, quando fala do irmão Maurício, olha, esse deve ser o nosso testemunho. Se nós com certeza confiarmos e depositarmos essa confiança em Deus, será dito isso também de mim e de você. Irmão Lucas vai cantar a última canção dessa noite e logo após nós já vamos fazer as nossas considerações finais. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha
história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, Ele que é digno. Olha só, pastor Carlos Alberto, já encerrando aqui a nossa programação, o comentário da nossa irmã Ariana, com certeza vem muito a calhar e serve também para você que está nos acompanhando. Ela vem falando aqui da sua inspiração, ela fala que, olha, me espelho muito em uma mulher da Bíblia chamada Lídia, que usava os seus bens para ajudar na obra de Deus, na obra do Senhor, e com isso ela se tornava mais próspera em todos os aspectos da sua vida. Com certeza a nossa inspiração deve vir de homens e mulheres de Deus também, que deram seu bom testemunho de como nós servimos a Deus. Já logo também aqui no final, o pastor Carlos Alberto, entrou aqui a nossa irmã Vandeli Souza, esposa lá do nosso irmão Samuel, também Deus abençoe a casa da irmã Wanda, irmão Samuel, em nome de Jesus, suas filhas, irmão Rogério, irmã Eliette, irmã Vera Lúcia também aqui dando aqui a sua saudação, irmã Sara, a irmã Karen também está aqui acompanhando, irmã Maria Paula, irmão Genivaldo. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você que está ouvindo. Nós já vamos encerrando. Pastor Carlos Alberto vai fazer aí as suas considerações finais, vai dar aí o seu abraço, vai falar um pouco mais, concluir acerca disso tudo que nós estamos falando aqui nessa noite, e nós vamos já chegando aí na nossa reta final, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos anunciar também, né, pastor irmão Guilherme, que nesta semana, a partir de quinta-feira, nós estamos aqui, né, comemorando o nosso 14º ano da congregação da Vila Sinhá. A partir das 19 horas,
desta quinta-feira, vai quinta, sexta, sábado e domingo, né? Faz parte da programação do 14º ano da Igreja Cristã Eleitos de Deus aqui da Vila Sinhá. Então vocês também são os nossos convidados. Na quinta-feira estaremos aqui fazendo a abertura, falando da palavra de Deus em João 14:14. Então queremos também convidar os nossos queridos e amados. E nós queremos realmente glorificar a Deus por podermos estar aqui compartilhando, né, esses momentos especiais e dizer aos queridos que estão nos ouvindo que realmente a prosperidade é de Deus, né? A prosperidade no grego é euporia, né? Que é euforia, é a alegria de poder andar para frente, de poder progredir, né? De poder estar caminhando para frente, porque realmente prosperar tem essa ideia de euforia, né? Porque coisa mais triste é estar parado, estagnado, né? As coisas apodrecendo, caindo nos pedaços, não dá para consertar, não dá para adquirir isso. Com certeza não se adequa, né, a nós como filhos de Deus, né? Então, queria deixar o desafio também a todos que estão nos ouvindo a buscar a Deus, a santificar as suas vidas, a procurar melhorar a cada dia mais, né? Nós lemos ali no capítulo 26, verso 12 e 13 do livro de Gênesis, que Isaac, né, a mão de Deus estava sobre ele, né? E ele semeou naquele ano, ele colheu a 100 por 1, a Bíblia diz que ele enriqueceu, ele prosperou, ficou riquíssimo, né? Um outro texto, queridos, maravilhoso de Esdras, capítulo 10, versos 7 e 9, que nós temos lido, né? Lá no Parque Industrial, né? Que diz que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras, porque Esdras decidiu 3 coisas. Ele decidiu, né, buscar a lei do Senhor, ele decidiu cumprir a lei do Senhor e ele decidiu ensinar a lei do Senhor. Por isso que a boa mão do Senhor Deus estava sobre ele. E a boa mão do Senhor Deus também estará sobre nós, né? Teremos, né, irmão Guilherme, uma alma próspera, estaremos progredindo no nosso caráter, o nosso ministério vai prosperar, né? A nossa vida financeira vai prosperar, o nosso casamento vai prosperar, os nossos filhos irão e vão concluir os seus estudos, vão para frente, vão andar, né? A nossa congregação, a igreja, ali o grupo onde nós estamos, onde nós ministramos, vai andar para frente. Mas nós realmente precisamos temer a Deus. Não vamos colocar o nosso amor no dinheiro, né? De maneira nenhuma, né? O mundo aí tem dado, com certeza, né, prioridade aos bens materiais, né, a riqueza material, mas enriquecendo e nós prosperando também financeiramente, que nós possamos usar essa prosperidade financeira também para abençoar a obra, para abençoar o reino, né? Que Deus realmente venha nos ajudar, que Deus ajude os nossos queridos e amados irmãos, né, a estar buscando mais a Deus de verdade. Tem vários versos que nós deixamos aqui, eu quero mais uma vez insistir com os irmãos que realmente leia ali 2 aos Coríntios, né, onde Deus ele dá direções específicas para que nós possamos prosperar financeiramente. Capítulo 2 Samuel 5:10 diz que Davi ele ia crescendo mais e mais, porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus. E nós vemos, né, como foi lido aí em Marcos capítulo 10, ele diz que aquele que deixa pai e mãe, irmãos, por amor de mim, ele recebe 100 vezes mais e com perseguições ainda, né? No Salmo 81, verso
13 em diante, que nós lemos, se meu povo me escutasse, se Israel me ouvisse, né, a primeira coisa que Deus prometeu fazer é a nossa obediência restrita a Deus na pessoa de Jesus Cristo, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, a nossa obediência manifestando ali. Deus, ele promete abater os nossos adversários, né? O primeiro sinal que segue o cristão de verdade é expulsar os demônios. Então não coloquemos mais, né, a responsabilidade no diabo, no mundo, né, nas circunstâncias, em outros agentes, mas que nós coloquemos realmente, né, a responsabilidade muitas vezes da nossa indolência, da nossa falta de empenho, da nossa falta de dedicação ao conhecimento da palavra de Deus, a nossa desobediência ao nosso parco, escasso conhecimento, né? Para ali, capítulo 2, né, ali do livro de Eclesiastes, né, ele diz ali: do que se queixa o homem, capítulo 3, né, de Eclesiastes 39 e 40, de que se queixa o ser humano? Queixe-se dos seus próprios pecados, né? A Bíblia fala ali no capítulo 1, verso 5, né, das multidões das prevaricações, e prevaricar é faltar com o seu compromisso ministerial por má vontade ou por interesse próprio. E muitas das vezes, queridos, por má vontade nossa, ou até mesmo por interesse próprio, nós temos prevaricado, faltado com a nossa responsabilidade de cidadão do céu, de testemunhas, de sal, de luz, né, de representantes de Deus, né? Nós temos prevaricado contra Deus e por isso não prosperamos, por isso não vamos para frente, por isso não andamos. Então que nós possamos ficar com essa exortação, né, com esse chamar para mais perto, que nós possamos realmente nos entregar, que nós possamos nos envolvermos cada vez mais com a santidade, com a obra e com o reino de Deus, né? Deixar de criticar e realmente orar pelas pessoas, ajudá-las, lutar com elas, né? Ou por elas a favor delas, né? Juntamente com Deus. Então Deus abençoe, uma boa noite para vocês, que bom nós podemos estar juntos, né? Somos gratos aí pela sua audiência, né? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, é isso aí, meu amado. Então, diante desse desafio que nós recebemos nessa noite, eu queria então orar com você, orar pela sua vida, orar para que nós possamos também, enquanto povo de Deus, prosperarmos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai, porque reconhecemos e sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos sustentado e nos suprido. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, dá-nos um coração, ó Pai querido, disposto ó Pai querido, servir ao Senhor, ó Pai que não em parte, não, ó Pai querido, com pequenez, não com medo, nem, ó Pai querido, com sentimentos e ações que nos afastam do Senhor, mas que nós possamos com integralidade, Senhor, com inteira dedicação, ó Pai querido, com um coração firme, ó Pai querido, sabendo que o Senhor, ó Pai querido, é conosco, ó Pai, nós possamos dispor a nossa vida, Senhor, dispor os nossos bens, dispor, ó Pai querido, tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, provar, ó Pai querido, essa tão grande bênção, ó Pai querido, que o Senhor tem para nós, o teu povo, ó Pai querido, que é a plena, completa prosperidade. Senhor, ajuda cada um dos irmãos para que nós possamos juntos crescer na fé e na prática da tua palavra e em obediência nós possamos provar, ó Pai querido, do produto, ó Pai querido, dessa obediência, possamos provar, ó Pai querido, a prosperidade que vem do Senhor nas nossas finanças, na nossa saúde, ó Pai querido, na nossa família, nos nossos sentimentos, até que o Senhor venha nos buscar e nós possamos, enfim, livres, ó Pai querido, do pecado, da maldade, viver, ó Pai querido, plenamente com o Senhor, eternamente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Para você, amado, uma boa noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso convite, então, quinta-feira até domingo, aqui na Vila Sinhá, aqui na rua Piraquara Clube, número 50, aniversário aqui da congregação da Vila Sinhá, da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Um grande abraço,
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar aqui com preto no branco. Ninguém explica Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Não, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel.